Eu coloquei já aqui ao vivo, mas a gente vai esperar o pessoal entrar, que demora uns 2 minutos para começarem a entrar. Mas a gente pode conversar. Opa, quem saiu aqui? O Michel deu uma saída, deixa eu colocar ele. Michel saiu. Ô, Demão, pior que os hospitais aqui já estão começando a superlotar. Nós temos aqui na capital 6 hospitais públicos já lotados, já não tem mais vagas. Então, Ficou o dia inteiro, ficou ontem o dia inteiro lá aguardando a vaga. Dia inteiro. Plano médico, o dia inteiro esperando uma vaga. Alemão, lá na região de Ribeirão Preto, não Ribeirão, mas as cidades em torno, tem casos? Como que está a situação lá? Aqui por ser o interior, né, ainda está chegando aos poucos, mas está previsto aí para a semana que vem, né? Aqui já tem 590 casos já. 590 casos. É porque ele vai. As pessoas acham, porque não tem nenhum caso no momento, as pessoas relaxam bastante. Daí que chega o coronavírus. Deixa eu ver, cadê o nosso. O Michel. O Michel está onde, hein? Ele pode pôr no Face direto. O Michel deu uma saída aqui. Caiu, né? Caiu o Michel. Vamos esperar só o Michel voltar. As pessoas estão chegando já na nossa live, as pessoas estão entrando, nós estamos esperando. Tem aqui o Márcio que está esperando. Márcio? O Márcio está com quem? Márcio? É com o Michel? Acho que não. Não, Márcio está com quem? Ele está aqui, Márcio. Onde andará o Michel? O Michel estava aqui, ele deu uma saída, aí a gente começa. Vamos esperar o Michel voltar. Vamos esperar. O Alemão do recurso do embargo, a Alesp não entrou, viu? Não entrou, o Janás. Ontem foi o prazo, ontem foi o último dia. Não, hoje. Foi hoje, então. Eles têm até a meia-noite para ingressar, até as 23h59. Tá. Eu falei com ontem eu mandei ofício para ele, eu falei com o procurador, o Kimura, que você falou ontem, eu falei com o Kimura, mas daí ele falou que depende, o Cauê, ele meio puxou o freio de mão, falou que não é comum fazer isso, porque é embargo, e que também depende da mesa diretora, e de como é pandemia, não dá para reunir todo mundo, é muito em cima da hora, ele veio com essa conversa. Eu falei, mas o executivo entrou, que vergonha, o executivo entrou. Janás, mas cabe improbidade nele por causa disso, porque ele que promulgou a lei. Ele é obrigado a recorrer. Ele é obrigado a defender a lei. Ele tem dever de ofício de defender a lei. Exatamente. Eu vou pressionar amanhã, eu vou cobrar de novo, porque hoje eu cobrei, falei na tribuna, falei com ele. Ontem eu falei com o Kimura, que é o procurador-geral da Alesp, mandei ofício para ele, que já tinha mandado para a Casa Civil também, mas você falou que a Casa Civil entrou. Entrou. O TJ entrou também? Não, o TJ não é parte. Não é parte, olha só. Não, ele não é parte. Porque ele só encaminhou o anteprojeto, ele encaminhou para o governador, e o governador, o projeto passa a ser do governo, né? Entendi. Certo, verdade. Nós já estamos no ar, viu, Janás? Já, não sei, só estou esperando o pessoal... mas já está no ar, viu? Sim. É que a gente coloca as pessoas, a gente bate um papo antes. As pessoas estão chegando aqui, bastante gente chegando já, quase 201 pessoas já estão aqui no ar. Chegando, chegou a Marcia, chegou o Caio, chegou a Regina, o pessoal está chegando, a Simone, o Matheus, chegando a Joana Goulart, todo mundo aqui. A Regina, a Luciene, João Pedro. Aconteceu alguma coisa no WhatsApp, eu acho, do Michel. Eu mandei um recado para ele. Mandou? Tá. É bom, a hora que é só ele clicar de novo, que ele já estava. Talvez tenha caído a conexão dele. Tive que desligar, estou reiniciando. Tá. Então ele vai entrando. Mas, de qualquer forma, técnico. A gente pode começar já. Vou começar, até porque a gente tem mais ou menos... A gente faz uma live de 50 a 60 minutos para todo mundo falar. A gente
tocar nos principais pontos aqui de interesse, no caso aqui dos servidores do Judiciário e dos servidores e trabalhadores em geral, porque vocês que são representantes das entidades, representantes de uma categoria importante do Estado de São Paulo, a categoria de luta, que inclusive fez uma das maiores greves históricas do Estado de São Paulo, de 127 dias em 2010. Eu acompanhei toda aquela trajetória, aquelas manifestações que vocês faziam, as assembleias na Praça João Mendes, toda quarta-feira, religiosamente vocês estavam lá, ocupando a praça. Foi uma greve histórica, né, que tem que ser estudada em trabalhos de pós-graduação, de pesquisa de mestrado, de doutorado, porque ela foi importante. Ela pode não na hora ter tido um resultado pragmático, mas depois ela teve, vocês conseguiram a aprovação de projetos, vocês avançaram bastante, né? E foram praticamente 3 seguidas, né? 3 greves praticamente seguidas. Vocês tiveram antes, né? Eu acompanhei mais essa daí, mas teve uma em 2004 também, não foi isso? Foi 2001, 2004 e 2010. Então vocês já vinham de uma trajetória. 3 greves, não fosse essas 3 greves, o salário dos servidores do Judiciário não seriam metade do que é hoje. Exatamente. Então nós vamos começar. Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês, do GOSE, representando aqui a CETEG, representando a Pública, a Central Única uma central de trabalhadores, dos servidores públicos do Brasil, que tem uma função importante, né, que foca muito na defesa dos servidores públicos do Brasil, e o GOSE que tem feito um trabalho muito importante. O Alemão está aqui, que é o presidente da Sojures, que atua no Estado, mas que tem um foco muito forte ali no interior, em Ribeirão Preto, em São José dos Campos e em muitas outras cidades, uma entidade muito combativa, né, que tem feito um trabalho também fundamental na defesa dos nossos servidores. Está lá em Ribeirão Preto, o GOSE está aqui em São Paulo, e agora o Michel chegou. Olha, o Michel chegando. E o Michel Santos, representando aqui o Sintrajus, que atua mais na região da Baixada Santista, tem um foco ali na Baixada. Então, nós estamos bem representados aqui. O Alemão representando o interior paulista, o Michel representando a Baixada Santista e o GOSE representando que a capital e a grande São Paulo, embora também eu sei que vocês atuam em todo o estado. Estou dizendo de uma forma bem genérica aqui, mas é uma categoria grande, que tem capilaridade em todo o estado de São Paulo. Então, o trabalho de vocês, eu sei que não é fácil, vocês visitam as comarcas, né, os fóruns, eu acompanho bastante a luta de vocês em todo o estado de São Paulo. E hoje nós queremos conversar com vocês, já tem vários servidores do Judiciário chegando, também professores, que estão emanados na mesma luta, porque o nosso debate aqui, ele também extrapola a luta do Judiciário e vai para a luta geral dos trabalhadores em geral, que estão sendo atacados, principalmente os nossos servidores, com várias propostas nefastas, que já tramitam no Congresso Nacional, na Câmara Municipal, aliás, em câmaras municipais, aí o Celso pode falar também um pouco sobre isso, e na Assembleia Legislativa, de redução salarial. Há um movimento nessa direção que a gente tem que se organizar e não aceitar que nenhuma proposta seja aprovada. E o Celso, o vereador Celso Gianazzi, aqui da capital, que é servidor público também, auditor fiscal de carreira aqui da capital, é o nosso vereador aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Eu quero já iniciar a nossa conversa querendo que vocês falem de 2 temas aqui importantes, né? Que o primeiro deles é a DIN 5817. Nós, em 2015, aprovamos um projeto importante, fruto da ampla mobilização que vocês fizeram, né, para a transformação dos cargos dos agentes administrativos em cargos de escreventes, que era uma antiga reivindicação. Vocês fizeram toda a pressão, e isso também foi fruto da greve ainda de 2010, eu tenho certeza disso. Depois de uma ampla mobilização de pressão, o TJ encaminhou o projeto para a Casa Civil, a Casa Civil encaminhou o projeto para a LESP, e nós aprovamos. Vocês foram lá, fizeram audiências públicas, muita mobilização,
projeto foi aprovado, a transformação foi feita, mas nós fomos surpreendidos por essa ação, essa DIN do Supremo Tribunal Federal, que, de uma certa forma, reverteu essa situação, né? Tornando a lei inválida, a Lei Complementar 1260. Um absurdo total, é lamentável que isso tenha acontecido, é um ataque aos servidores, aos agentes administrativos. Eu quero que vocês falem um pouco sobre isso, né? E eu sei que vocês estão ainda resistindo, não desistiram ainda dessa luta para amenizar os estragos. Então, eu queria começar com o Alemão. Alemão, como que está essa situação, essa luta de vocês contra essa medida? Eu sei que vocês estão lutando muito para tentar reverter pelo menos uma parte dos estragos dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Janase, boa noite, Celso, boa noite os companheiros aí do Judiciário, o Bosa e o Michel, e a todos que nos acompanham, né? Hoje nós temos essa ferramenta, né? Ao vivo aqui, que todos estão participando. O Janase, nós estamos passando por uma situação muito complicada, né? Estivemos conversando nos últimos dias, né? Justamente no sentido de estamos na última tentativa de apresentarmos o recurso de embargos. O recurso de embargos, o prazo final é hoje. Por que os embargos? Porque houve, na sentença, na decisão, ela não foi modulada. E temos uma lei complementar à Constituição da República, que toda vez que julgar procedente uma ação direta de inconstitucionalidade, se ela imperou por qualquer período que seja um dia sequer que ela tenha operado, o Supremo tem por obrigação de modular, ou seja, ele tem que, na verdade, disciplinar os efeitos dela nesse período que ela vigiu, né? Porque houve efeitos jurídicos, né? Atos foram praticados e ela vigorou por quase 5 anos. Está vigorando ainda, tá? Ela vai completar 5 anos agora. A primeira remessa de trabalhadores é agora no dia 2 de setembro. Completa 5 anos. Ou seja, a lei ficou em vigor durante quase 5 anos. De repente, os servidores que são de boa-fé, que trabalharam, né, já incorporaram esse valor do seu salário, que nós temos aí essa questão também da irredutibilidade de vencimento, tá? Uma grande parcela desses trabalhadores já exercem cargos comissionados, cargos de chefia, de supervisão, de direção, inclusive. Quer dizer, então, os efeitos, os atos processuais que eles praticaram, quer dizer, os efeitos realmente são muito complicados. Então, há a necessidade de fazer a modulação, mas nós estamos ainda com a esperança de que, sobre a vertente do mérito, tá? Porque não foi apreciado praticamente o mérito, as nossas defesas, não foi apreciado. Por exemplo, nós tivemos só um voto favorável, que foi do Marco Aurélio, que esse sim, ele analisou o contexto da situação, tá? Existe julgados do próprio Supremo, existe na Constituição a questão do Instituto da Transformação, tá? Então, a lei, nós entendemos de que a lei, inclusive na própria Constituição estadual, prevê o Instituto da Transformação. Quer dizer, então, nós entendemos que é uma lei, ela é constitucional, tá? E, eventualmente, caso isso não venha a ser reconhecido, nós ainda temos a questão da necessidade de que seja feita a modulação, e é dentro desse período agora que vence hoje, que é o prazo de embargos. Então, nós fizemos um movimento que o Supremo é uma corte jurídica política, tá? Fizemos um grande movimento político, inclusive, tá? Oficiando para o governo do Estado, oficiando para o Legislativo, oficiando para os deputados
que acompanha a nossa luta, no seu caso aí, que acompanha a nossa luta aí na frente, sempre na frente da nossa categoria, dos judiciários aí, quer dizer, no sentido de que os poderes que são parte, o Poder Executivo e o Legislativo, apresente o recurso, pedindo justamente para que seja reanalisado o mérito, que é quanto à constitucionalidade da lei, da 1260, além isso como uma alternativa, que ela seja modulada, porque há necessidade, existe uma lei complementar na onde determina que a lei que for declarada inconstitucional, ela tem que ser modulada, tem que ser disciplinada, regulamentar os efeitos no período em que ela operou. E, por óbvio, né, os atos têm que ser consolidados e assegurado a todos os trabalhadores a permanência no cargo, tá? Inclusive devido à própria questão da irredutibilidade de vencimento, da boa-fé que eles exerceram, e assim por diante. São N fatores aí que, ao longo do programa, nós vamos estar elencando. Então, essa é uma grande luta. Conclamamos também centenas de trabalhadores para ingressarem com recursos individuais, justamente para nós criarmos esse fato político-jurídico. Tá? Então, nós, durante todo o final de semana, aí, nós tivemos aí uma tarefa árdua, no sentido de protocolar, findou hoje o trabalho, centenas e centenas de recursos individuais, além do recurso das entidades, nós também protocolamos recursos individuais, no sentido de fazer com que alguém lá em Brasília, né, pare e lê o processo, o contexto da situação, ela tem que ser revista. Então, nós estamos aí esperançosos nesse sentido. Sabemos que o tribunal tem que ter e tem alternativas, mas nós não queremos abrir mão da lei. Então, neste momento, nós estamos insistindo que a lei seja mantida pela sua constitucionalidade e, caso não seja entendido, que ela seja modulada para garantir, assegurar os direitos de todos esses trabalhadores. Quase 3 mil trabalhadores, Janazzi, viu, Celso? Quase 3 mil trabalhadores que há mais de décadas, há mais de 20 anos, vinham exercendo essa função. Os auxiliares exerciam atividades de escrevente, ao longo dos anos foram ampliando a sua capacidade, né? E com a chegada da informatização, da digitalização, chegou a um consenso de que as atribuições deles são semelhantes às atribuições dos escreventes. Então, nada mais do que justo reconhecer esse direito. Então, nós estamos esperançosos que isso ocorra aí nos próximos dias, que seja revista essa decisão. E nada mais justo, né, Góes? Porque o agente administrativo ele já vinha há muitos anos tendo o mesmo papel que um escrevente, e tem muitos agora escreventes que eram agentes que já exercem cargos de chefia, de supervisão. Então, quero que você fale também, Góes, sobre isso, e também já emendando uma outra questão, que é essa recomendação do Conselho Nacional de Justiça, a recomendação 64 de 2020, que orienta os TJs a suspenderem os prazos dos concursos, como aqui no estado de São Paulo, que nós acompanhamos, por exemplo, o concurso de escrevente, de assistente social, de psicólogo, tem uma orientação e o TJ ainda não tomou uma decisão firme, né? Nós já apresentamos um projeto de lei agora na LESP, tudo, mas o TJ tem autonomia para fazer isso, tem orientação. Aqui eu estou vendo aqui a recomendação 64. Então, que você falasse dessa situação, Góes. Eu quero falar do 5817, da questão dos agentes e a transformação deles em escreventes, porque nós tomamos um caminho diferente, Janazzi. Nós não fomos novamente ao Supremo Tribunal Federal. Nós entendemos que foi julgado inconstitucional contra um voto. Isto, eu diria que é impossível de mudar, e então nós tomamos um caminho diferente.
entraram com embargos a Sojures, o Sindicato União, inclusive o Procurador do Estado. Eu acho que o Procurador do Estado até nos ajudou no caminho que nós tomamos. Que o Procurador está dizendo que esse tempo em que os servidores ficaram de quase 5 anos, evidentemente, eles fizeram um trabalho, receberam salário por isso e não vão ter que devolver nenhum salário em razão disso. Isso está claro. Este é o momento mais primeiro, mas não o mais importante, porque, a continuar considerado inconstitucional a lei, o que vai acontecer? O tribunal tem que tomar as rédeas disso. É obrigação do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça colocou os agentes nos cartórios, evitando fazer concursos de escreventes. Na verdade, economizou. E agora, ele não pode tirar o escrevente de cartório. Você imagina esvaziar os cartórios com 3.000 servidores. Não tem como esvaziar os cartórios. Imagina diminuir o salário daqui para frente daqueles que quase 5 anos estiveram lá em cartório. Também não pode. Então, nós optamos que essa solução é do tribunal, ele tem como fazer tranquilamente, mantendo o que já receberam e acertando uma forma que pode ser, inclusive, pela gratificação judiciária, que ele não precisa nem mandar para a Assembleia, mas ele pode equiparar o salário do agente com o salário do escrevente. Então, isto para nós é o caminho mais fácil e não adianta só garantir os 5 anos que os agentes ficaram. Tem que garantir que eles vão continuar num trabalho e vão receber uma gratificação judiciária que, inclusive, leva para a aposentadoria. Uhum. A questão de quem está em cargo de comissão, isso foi muito discutido. Quem está em cargo de comissão, ele vai continuar em cargo de comissão, seja agente ou seja escrevente, porque o cargo de comissão é um cargo de confiança. Quem colocou o servidor lá, colocou como cargo de confiança, e ele vai continuar lá, entendeu? Então, para nós, o melhor caminho é o tribunal criou o problema, o tribunal vai ter que resolver o problema, porque o problema é especialmente do próprio Tribunal de Justiça e, dentro disso, um problema para resolver com o agente que está no lugar, está fazendo, às vezes, escrevente. Esse é o caminho que nós tomamos, Janás. Certo. Vamos, então, para o Michel. Michel, e vocês do Sintrajus, como que vocês estão fazendo, entendendo essa questão? Então, Janazzi, Celso, Alemão, Gozzi, boa noite a todos que estão nos assistindo aí. A gente entende que todos os caminhos são importantes, a questão jurídica, mas, principalmente, o Tribunal de Justiça deu aval a esse processo há mais ou menos 5 anos atrás, o governo do Estado, a Lesp, e agora, com essa decisão, é um verdadeiro um banho de água fria em cima de todos, mais de 3.000 trabalhadores que se dedicaram, trabalharam como escrevente, e essa situação não pode ser prejudicial a todos esses trabalhadores. A questão administrativa agora é crucial. Nós do Sintrajus estamos exigindo, em conjunto com as demais entidades, uma reunião com o Tribunal de Justiça, para que a gente ouça o Tribunal de Justiça, para que a gente dialogue com o Tribunal de Justiça e para que a gente solucione esta situação, porque nesse momento é uma verdadeira insegurança jurídica para todos esses trabalhadores. Então esse é o recado que a gente gostaria de passar para todos os agentes administrativos que lá atrás prestaram um processo seletivo, passaram nesse processo seletivo, exerceram essa função e que hoje faz direito a essa transformação. E só falando da recomendação 64, essa da suspensão, essa orientação, Michel, vocês defendem logicamente. Desculpa, sim, claro. Eu acho que ele ouviu, não da recomendação do Conselho Nacional de Justiça, a recomendação 64,
que sugere, que orienta o Tribunal de Justiça a suspender o prazo do concurso, o prazo da chamada, para que não haja prejuízo a quem foi aprovado ou aprovada, e também não haja prejuízo para o TJ, que já realizou o concurso e precisa dessas pessoas. Sim, com certeza. Esse momento de pandemia é um momento atípico para todo mundo, e principalmente para quem está para entrar dentro do Tribunal de Justiça. Nós precisamos desses novos funcionários, com certeza. Mas essa situação agora está muito complicada, né, com esse isolamento e tudo mais. O Alemão, depois eu passo para o Celso. O Janazzi, justamente ao encontro dessa recomendação do Conselho Nacional de Justiça, existe em tramitação um projeto de lei complementar, já foi aprovado no Senado, já foi aprovado na Câmara, né, e está para ser sancionado, e que diz respeito justamente, inclusive, à suspensão dos prazos decadenciais, inclusive de aquisição de imóveis pelo sistema de Funcapião e assim por diante, ou seja, é justamente para prevenir o momento. Então, esse projeto vem ao encontro do que o próprio Conselho Nacional de Justiça está recomendando, na medida que já existe uma lei suspendendo a decadência, quer dizer, era só estender esta lei, já em breve já teremos a lei, que já foi aprovada nas duas casas, ele é de autoria, embora ele foi encaminhado pelo Senado, o projeto, mas ele é de autoria do próprio presidente do Supremo, tá, do Toffoli, tá? Ele que encaminhou, que é justamente para resguardar e assegurar direitos especificamente jurídicos dentro desse processo da pandemia, dentro da pandemia, tá? Então, é super importante e poderíamos até colocar até uma emenda nesse projeto ou uma lei complementar sobre essa lei que vai entrar em vigor nos próximos dias, tá? O vereador Celso Genazzi aprovou uma lei na Câmara Municipal com esse teor. Você apresentou, não foi uma emenda a um projeto de lei, foi aprovado e já foi sancionado, inclusive, suspendendo no âmbito do município de São Paulo todos os concursos. Celso, você pode falar um pouco sobre isso, serve como inspiração de luta para outras categorias profissionais também. Exatamente. Primeiramente, deixa eu cumprimentar o Michel, o Alemão, o Gozzi, Carlos, boa noite a todos, né? Parabéns aqui pela iniciativa de trazer esse assunto aqui no debate com as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Foi muito importante nesse momento de grave crise que a gente vive, né? Crise política, crise sanitária, crise social. Então, é importante que a gente debata aqui e coloque esses pontos, né, que vocês estão trazendo, muito importantes aqui. Eu, antes de falar do concurso, falar desse ponto, dessa transformação, dessa luta que vocês estão fazendo, porque, assim, existe o princípio da segurança jurídica, né, que todos esses trabalhadores estão sujeitos. O projeto sai do Tribunal de Justiça, passa para a Assembleia, passa na Procuradoria da Assembleia Legislativa, passa pela Procuradoria-Geral do Estado. Então, os servidores que estão submetidos a essa transformação, essa mudança, eles estão de boa fé, de confiança. Então, não há que se falar em devolver dinheiro, não há que se falar nada disso. E como eu acho que bem disse de vocês, o governo tem que dar o outro Tribunal de Justiça tem que dar uma resposta a esse ataque. Não pode... A segurança jurídica tem que ser respeitada. Houve a boa-fé de todos os servidores públicos. Então, uma luta muito importante que vocês estão fazendo. Em relação a essa recomendação do Conselho Nacional de Justiça, a 64 de 2020, o que aconteceu na Câmara Municipal, aqui acontece no município de São Paulo, tínhamos vários concursos em andamento aqui, concurso na área da educação, do ensino infantil, do ensino fundamental, nós tínhamos concurso aqui do quadro de apoio da educação, quadro da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares técnicos. Imagine vocês, nessa grande pandemia, o município precisando de médicos, abrir mão do concurso público, foi realizado, já foi homologado, e ter que abrir mão disso, porque o concurso ia vencer. Assim, é um recurso público jogado no lixo. Então, nós fizemos esse trabalho na Câmara Municipal, apresentamos um projeto de lei,
para suspender todos os prazos de todos os concursos aqui no município de São Paulo. E aí, como a Câmara Municipal está funcionando no sistema de projetos coletivos, né? Então, todos os vereadores apresentam sugestões, projetos de lei, e eles fizeram um projeto só, pegando ideias esparsas de cada vereador, e nós colocamos uma emenda nesse projeto, especificamente dos concursos públicos. E nossa felicidade foi aprovada, a lei foi aprovada e já está vigendo aqui no município de São Paulo. Então, todos os prazos de concursos públicos estão suspensos para que, após a pandemia, a Prefeitura de São Paulo possa fazer o chamamento desses servidores públicos, tanto da área da educação, da assistência social, da saúde. São vários servidores que se dedicaram, passaram nos concursos públicos, já fizeram um planejamento, estão lá esperando, estão aguardando serem chamados, e nada mais justo de que esse prazo seja suspenso, né? Não há que se falar em terminar esse prazo agora em meio a essa grande pandemia e ter outro concurso público. Então, é uma grande vitória aqui dos servidores públicos municipais do município de São Paulo, que se espelha também. O Carlos apresentou também na Assembleia Legislativa um projeto também de mesmo teor, e a gente tem que fazer essa luta para resguardar essas pessoas que passaram, né, que o concurso já foram homologados. Assim, é uma economia de recurso público. Sem dúvida. Olha, Goze. Eu quero parabenizar o trabalho de vocês dois. Vocês estão vendo até as pessoas mandando aí os recados, né? O trabalho que a gente tem na Assembleia Legislativa pelo Gianazzi, e pelo Carlos Gianazzi, e pelo Celso Gianazzi lá na Prefeitura, na Câmara Municipal, que, aliás, está fazendo um trabalho excelente, inclusive nesse momento de pandemia, com hospitais, etc. e tal. Parabéns aos dois. E eu queria aproveitar para dizer o seguinte: nós estamos com uma pandemia que daqui a pouco estará finalizada. Nós vamos voltar como? Os servidores do Judiciário precisam estar preparados com isso, Gianazzi, porque a gente já estava sem reposição salarial, a gente já estava com falta de servidores, mesmo com todos os agentes em cartório, e o tribunal está achando, provavelmente, é o que a gente está vendo no caminho, que o home office vai resolver tudo no Judiciário de São Paulo. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos voltar, no fim da pandemia, com uma situação catastrófica para o Judiciário de São Paulo, para o servidor do Judiciário de São Paulo e para o cidadão que precisa da justiça em São Paulo. Então, nós temos que nos preparar. É uma conversa que nós já estamos tendo com as entidades às segundas-feiras. Ontem, por exemplo, nós discutimos bastante com o Michel, inclusive, nessas reuniões, porque nós temos que preparar um projeto tranquilo e muito forte para a volta do trabalho no Judiciário pós-pandemia. Alemão, eu sei que vocês perderam, né, alguns auxílios, alguns benefícios, houve o corte, acho que do auxílio alimentação, do auxílio transporte, nesse processo de pandemia. Isso reduz o salário, porque os servidores têm salários arrochados e defasados, e o vale-refeição, o auxílio-refeição, ou mesmo o auxílio-transporte, é uma forma de você complementar, às vezes, o salário. E a retirada desses benefícios prejudicou muitos servidores. E tem também uma onda no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, em outros parlamentos, querendo a redução dos salários. Como que vocês estão acompanhando isso? Gianazzi, em relação aos auxílios, o Tribunal de Justiça, tão logo iniciou o trabalho remoto, ele já, através de um provimento, ele anunciou que estaria suspendendo o pagamento dos auxílios, auxílio alimentação e auxílio transporte. De imediato, nós fomos ao Conselho Nacional de Justiça, né? E lá, daí 4 dias, quando ele já recebeu para prestar informação, em 4 dias, ele já suspendeu o efeito deste provimento e já editou um novo provimento, dizendo que os trabalhadores que estão no trabalho remoto receberiam o auxílio alimentação.
e não receberiam o auxílio transporte. Só que ele quis insinuar, o Conselho Nacional de Justiça, que ainda não julgou o nosso procedimento, o procedimento que a Sojures ingressou, de que ele não cortaria auxílio alimentação dos trabalhadores, o que é uma inverdade, porque agora já foi, este mês, ele já cortou o auxílio alimentação dos trabalhadores que não estão na atividade remoto, ou seja, nem toda a atividade permite. O serviço administrativo, por exemplo, o motorista, ele está à disposição do tribunal, ele não deu causa a essa situação e ele está sofrendo o desconto dos 2 auxílios. E nós temos precedente do Conselho Nacional de Justiça, inclusive, porque o regimento interno do tribunal, ele dispõe que, no caso de calamidade pública, que é a situação atual pela pandemia, não poderá haver qualquer desconto, mesmo a título de indenização. Ou seja, ele não pode, os descontos que o Tribunal de Justiça está procedendo dos auxílios alimentação e do auxílio alimentação dos servidores que não estão no trabalho remoto, e o auxílio transporte de todos os trabalhadores, essa suspensão é indevida. Nós estamos aguardando a manifestação do Conselho, que já pediu por 3 vezes a informação do Tribunal de Justiça, e cada hora ele tenta enrolar, dizendo que ele não está procedendo o desconto. E nós encaminhamos agora, semana passada, vários olerites de trabalhadores que estão tendo desconto. Então, essa é a questão dos auxílios. Estamos discutindo e não estamos permitindo nenhum desconto, porque os trabalhadores não deram causa, por óbvio, estão trabalhando, inclusive, embora discutimos a questão do trabalho do home office, mas fato é que os trabalhadores estão trabalhando todos os dias, quer dizer, estão produzindo. Se eles estão produzindo, nada justifica o desconto dos auxílios, muito menos o auxílio alimentação e o transporte também, porque o servidor está utilizando dos meios dele, ou seja, o tribunal jogou o trabalhador home office, mas ele não comprou, ele não passou, não deu internet para o trabalhador, ele não dispôs de meios, se ele está trabalhando de forma correta, ergometricamente, ele não aparelhou, ele não deu a capacitação e não deu os equipamentos. Ou seja, o trabalhador está tendo que bancar todo esse aparato aí, desde internet até equipamento. Está sendo obrigado a bancar mais esse gasto. Então, em relação aos auxílios, nós estamos discutindo e temos certeza que nós vamos conseguir rever essa situação. A questão do salário, Janás, infelizmente, aí já não é um privilégio nosso, né, do trabalhador só do judiciário, é o trabalhador de todo o Brasil, do setor público. A nós, a todo instante, a gente ouve, né, na mídia, ouve aí, qual será a contribuição do trabalhador do setor público. A nossa contribuição nós damos há muito tempo, a nossa contribuição. Nós, por exemplo, do judiciário, nós estamos com uma perda salarial acumulada de 16,81%, inflacionária. Agora, com a retirada dos auxílios, tem salário, o salário mais baixo, justamente esse que não está recebendo, o agente de serviço, isso significa 1/4 a menos no salário. Quer dizer, 16,81 no salário e mais a questão do desconto dos auxílios. E agora, a partir do dia 6 de junho, nós vamos ter a questão da reforma da Previdência, que é a questão da taxa previdenciária, que o deputado já entrou com um projeto de lei complementar, tentando suspender os efeitos, né, Janás? Estamos acompanhando. Exatamente. Mas o fato é que se nós não tivermos êxito, né, nessa nova demanda sua aí, que é bem assertiva, mas os descontos ocorrerão, ou seja, vai ser majorado na faixa de 5% a mais. Ou seja, até quando nós, do setor público, vamos ter que contribuir? Então, é isso que nós temos que discutir. Só que, infelizmente, nós não temos esse tempo, mas nós já damos uma grande parcela
para a população. Então, isso, você que tem aí os mecanismos, o vereador Celso, é importante ajudarem a divulgar essa situação que estão passando os trabalhadores do setor público em geral, e especialmente nós do Judiciário Estadual, com todas essas perdas salariais. Michel, então, olha, nós estamos vivendo um confisco salarial já. Vocês estão com os descontos dos auxílios. Teve o confisco da Previdência, não é isso? 27,5% do imposto de renda, agora 16% da Previdência. É um verdadeiro confisco. Aqui em São Paulo, Janazzi, eu tenho a clareza para dizer para todos, nós tomamos um passa-moleque desse governador. Infelizmente, a gente acabou sendo prejudicado mais ainda do que em outros estados, do que até na reforma da Previdência que foi em Brasília. E por que eu digo isso? Aqui a alíquota foi em 16%, e esse 16% é para a grande maioria dos servidores, tanto para os carreiras de Estado, né, que ganham os salários mais altos no serviço público, mas também a grande maioria dos servidores, a média dos servidores, que vão estar pagando essa alíquota em torno de 16%. Enquanto que outros estados, com a aprovação da nova reforma da Previdência, conseguiram muitos com a alíquota em torno de 14%. Então, infelizmente, aqui em São Paulo, nós fomos muito prejudicados, né? E agora, nessa pandemia, com isolamento, toda essa situação que nós estamos aí, e ainda vai vir mais uma cacetada que vai ser agora em junho, essa nova alíquota que vai ser cobrada. Mas os ataques não vão parar por aí, né? A gente sabe que o nosso reajuste já está sendo prejudicado esse ano, o ano que vem também, mas eles não vão desistir enquanto não reduzir os nossos salários. E eles não vão desistir também enquanto não for aprovada mais para frente uma reforma administrativa que venha até demitir os servidores públicos. Essa é a minha opinião. Agora, a gente tem que registrar, Janazzi, e ao Celso também, para saber um pouquinho sobre a questão do nosso, dentro do detalhe sobre o nosso judiciário, é que nós, como a grande maioria dos servidores públicos, nós não recebemos aumento. Isso a sociedade tem que saber, tem que deixar bem claro. O que é pago nos outros anos que foram pagos era reposição de inflação, é o que foi corroído nos nossos salários. E no ano passado, ficou gritante a desigualdade dentro do judiciário. E por que eu falo isso? Porque os juízes receberam 16,40, nós não recebemos esse reajuste, essa reposição. Nós recebemos o índice do NPC, que foi dos últimos 12 meses, enquanto os juízes e desembargadores conseguiram 16,40. E essa situação gritante que ficou dentro do Tribunal de Justiça, ela vem ocorrendo de tempos em tempos. E esse ano, a gente vai ficar sem reajuste, o ano que vem sem reajuste, e essa desigualdade dentro do Tribunal de Justiça. Eu quero já mudar um pouco de assunto por conta do nosso tempo, e passando para o Gozzi, daí eu quero que vocês falem também, eu sei que vocês acompanham muito a luta do IANSP, de valorização do IANSP. Hoje eu conversei com algumas pessoas da Associação dos Funcionários, e eu fui informado de que a situação lá é muito grave, que já tem 1.000 servidores do IANSP afastados, não só por Covid, mas também por outras doenças, e que nós já temos 200 servidores internados, aí servidores de fora do IANSP, com a Covid-19, e a precarização histórica do nosso IANSP. Eu sei que vocês acompanham bastante essa luta, né, do nosso IANSP, que é o nosso Instituto de Assistência Médica de todos os servidores do Estado de São Paulo. Aí, Gozzi. Bem, o IANSP, primeiro, deixar bem claro que ele vive da contribuição dos servidores públicos do Estado. Aquilo que o governo coloca quando necessário, quando falta dinheiro, é o mínimo. Diria que 80% da contribuição é dos servidores públicos do Estado de São Paulo.
E quem comanda o IANSP, quem comanda o Hospital do Servidor, inclusive, é o próprio governador, o próprio governo do Estado. Ele que indica o administrador do IANSP, ele que indica toda a diretoria, e nós temos um projeto que você sabe, está lá na Assembleia, que seria a primeira grande saída para melhorar o IANSP, que é transformar o IANSP em uma autarquia onde os servidores tenham participação ativa, ou seja, que a gente tenha um conselho fiscal com participação do servidor, para a gente saber como é gasto, porque a gente teve problemas sérios com empresas externas, inclusive, estando lá no IANSP sem controle nenhum, uma comissão, um conselho administrativo, meio a meio, governo e servidores, e uma administração, portanto, entre servidores e governo do Estado. E nessa administração, que também o governo do Estado passe a colocar a mesma quantia que é colocada pelos servidores. O governo do Estado, né, Janas, há tempos não dá a reposição salarial que os servidores têm direito. Ora, 2% da folha de pagamento para o IANSP do governo, como 2% que nós, servidores, colocamos, deixaria o hospital numa condição muito melhor. Então, verba do servidor, verba do governo e uma administração, governo e servidores conjunto. Isso é muito importante no Hospital do Servidor. É isto que ajudaria a melhorar o hospital. O Alemão, Janazzi, eu quero que o... Quem falou? Se me permite, Janazzi, só para informar, eu acabei de sair, antes de entrar aqui na reunião com vocês, eu saí da reunião da CCM, da coordenação, só para passar um informe. Então 70% da UTIs já estão ocupadas no IANSP, hoje em dia, por causa da Covid. É muito, hein? Celso, como que você acompanha a situação do Hospital do Servidor Público Municipal, que é o hospital irmão do nosso Hospital do Servidor Público Estadual, que vive as mesmas condições? E você é membro da Comissão da Saúde da Câmara Municipal, tem acompanhado bastante esse debate. Exatamente. Primeiro, deixa eu só colocar, né, que o Michel colocou os reajustes aí dos ministros, do juiz, 16%, e dos servidores, da grande maioria dos servidores, não teve quase que nada, né? Muito pouco. Então, mostra, a gente está vendo também, relacionado a esse assunto, quem está salvando vidas no país é o SUS, né? O SUS, transformado são servidores públicos da área da saúde, de outras áreas que estão na frente do combate ao coronavírus, e a gente sabe que o serviço público no Brasil ele precisa ser valorizado porque é ele que combate as desigualdades. Então, se a gente não tivesse o SUS de servidores públicos aqui no Brasil nesse momento, estaríamos todos, esse número de mortes estaria assombroso, né? Mas o que a gente coloca a gente tem que valorizar o servidor público do Brasil como um todo. E nós tivemos esse ataque, né? O Carlos falou no início, a nível federal existe esse ataque, na Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal de São Paulo, há projetos pedindo exigindo a redução do salário dos servidores públicos. Imagine vocês reduzir salários nesse momento da pandemia de médicos, de professores, de assistentes sociais. Isso é uma loucura sem tamanho. Os servidores públicos, como o Alemão falou ali, já contribuem muito, né? Há muitos anos, né? Contribuem com a Previdência, foram confiscadas as suas Previdências, então não há que se falar retirar mais direitos ainda, né, dos servidores públicos. Em relação ao Hospital de Servidor Público Municipal, de fato, ele é primo do IANSP, e ele vive também da mesma forma, sucateado, abandonado pelas administrações que passaram aí, sem realização de concursos públicos, né? Nós temos ali um processo de terceirização gigantesco, né? Por conta de falta de contratação de médicos por concursos públicos, enfermeiros, e também do parque de equipamentos, né? Parque tecnológico do Hospital de Servidor Público Municipal, totalmente abandonado. E agora, nesta crise violenta que a gente está vivendo aí, a gente está vendo também uma situação
parecida com a do IANSP aí, com um número crescente, né, cada dia maior de servidores, né, que estão procurando. Nós temos na cidade de São Paulo 200 mil servidores públicos, né, procurando o hospital, e cada vez mais procurando o hospital de servidor público, e nessa condição. Então, é preciso, né, nós apresentamos emendas no orçamento, projetos de lei no orçamento da Câmara Municipal, para que haja mais investimentos, né, no Hospital do Servidor Público, haja contratação por concurso público de médicos e enfermeiros, para que a população possa ter a possibilidade de ter um atendimento ali digno, né, e sair dessa crise. E além do Hospital do Servidor Público Municipal, e aí eu falo também porque eu sou membro titular da comissão lá de saúde da Câmara Municipal, e a gente tem acompanhado, na cidade aqui de São Paulo, são vários hospitais inativos, né, com a possibilidade de instalação de leitos. Nós temos o Sorocabana, nós temos o hospital em Santo Amaro, São Leopoldo, Santa Cecília, são hospitais que estão ou parcialmente funcionando, ou não estão mais funcionando, mas recentemente estiveram funcionando e têm condições de abrigar novos leitos. Indicamos ali, acionamos o Ministério Público para a reabertura do Cruz Vermelha, ali perto do aeroporto, na Rubem Berta, oficiamos o prefeito, e ele abriu novos leitos lá, para que a população possa ter essa possibilidade de tratamento e de cura, né? Saia dessa crise com vida. O Alemão, sobre o IANSP, Alemão, aqui, olha, tem uma intervenção da Bebel Rossini, ela diz o seguinte: na minha cidade não tem médicos e nem exames pelo IANSP. Como está a situação do IANSP no interior para atender os servidores do judiciário? É o mesmo problema da capital. Na capital ainda há algum tipo de atendimento, Janás. Nós tivemos época aqui em Ribeirão Preto, só para vocês terem uma noção, isso nós levamos, inclusive, ao Ministério Público, até agora não teve ainda a solução. Em Ribeirão Preto, se tivesse que fazer uma radiologia, um serviço de radiologista, era só durante o dia, à noite era fechado. Em Ribeirão Preto, não tirava raio-x à noite. Quer dizer, você imagina numa cidade ainda menor. Quer dizer, então, por sorte, no interior, que nós temos aí o SUS. O SUS no interior, cidades pequenas, ele funciona bem. Eu digo que nós temos aí de 3 a 4 contribuição com a questão da saúde, porque nós temos o SUS, que nós contribuímos, nós temos a questão dos descontos compulsórios dos 2% do IANSP, e eu, por exemplo, já contribuo há 47 anos com o IANSP, quer dizer, nunca socorri ao IANSP, quer dizer, temos aí um auxílio saúde pequeno, que o tribunal não majora, já faz 2 anos que ele não majora o auxílio, e ainda temos que nos socorrer a uns planos de saúde suplementar, quer dizer, e na verdade nós não temos nada, quer dizer, então nós contribuímos por 4 itens e não temos nada, quer dizer, mas eu gostaria também de enfatizar a respeito, para não perder a oportunidade, Celso, você falou a respeito da questão do concurso, da suspensão do concurso público. Só para você ter uma noção, no último concurso público de escrevente, o Tribunal de Justiça recebeu, porque ele tem uma parcela da arrecadação da taxa de inscrição, quase 7 milhões de reais. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Quer dizer, esse dinheiro vai para o fundo. Quer dizer, ou seja, realmente eles não têm interesse em suspender, eles têm interesse em abrir cada vez mais concursos com o mínimo possível de vagas, né? Às vezes abre aí, tem 100 mil, 150 mil inscritos. Quer dizer, só no último concurso de escrevente é um absurdo. O tribunal lucrou quase 7 milhões de reais. Quer dizer, então essa é uma grande dificuldade em fazer com que o tribunal suspenda, né? Porque ele ainda ganha sobre essa questão. Quer dizer, então é complicado. Então, essa é a grande luta da classe trabalhadora, né, Celso? Então, eu gostaria que você falasse sobre isso. O que dentro do seu segmento o poder público ainda ganha sobre as taxas de inscrição? Você tem notícia disso, Celso? Então, não, aqui não ganha, mas assim, você paga as bancas, né, Alemão? Você paga as bancas para fazer o concurso, não é barato fazer um concurso público, não é barato. Então, se não houver a suspensão, se a gente perder todos esses prazos,
a gente vai ter que fazer, o poder público vai ter que fazer novamente outro concurso e vai ter um gasto enorme, né, com isso. Então, é desnecessário. E eu garanto que vocês também, no Estado, né, tanto no Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, como no todo o Estado, tem concursos já expirando na saúde, na educação, na segurança, né? Na segurança nós fizemos, inclusive, com o pessoal do sistema prisional, pedindo a suspensão, né, a prorrogação dos prazos dos concursos públicos, porque lá tem muitos concursos, né, alguns concursos que estão para expirar. Agora, deixa eu colocar uma questão. O Michel trouxe aqui um dado de 70% de ocupação dos leitos do IANSP, né? E nós, olha, como são as coisas, que eu gostaria até de compartilhar com vocês, o que vocês acham. Porque nós, há umas 2 semanas, nós fizemos uma live aqui com o pessoal da diretoria do IANSP e tudo, e eles nos relataram que o IANSP ainda estava numa situação razoavelmente confortável, porque os servidores públicos, eles conseguem ainda fazer o isolamento, eles não estão trabalhando em teletrabalho, né? Diferentemente dos outros trabalhadores que seguem a orientação do governo Bolsonaro. Então, o hospital o IANSP, como ele é porta fechada, é só para servidor público, ele ainda tinha uma certa folga. E hoje a gente está vendo que isso não está mais acontecendo, né? O que vocês acham que está acontecendo? Ô Celso, eu acho que a epidemia, ela fala por si só, né? Os números são exponenciais, está cada vez aumentando, e é questão de tempo, não só o IANSP, mas o SUS também não suportar a demanda que tá por vir. Se hoje a gente bateu o recorde de mais de 1.000 mortos em 24 horas no país, é muito preocupante as próximas semanas no estado de São Paulo e em todo o país com relação a essa epidemia. Celso, eu tenho uma noção aí da questão... Góes, só um minutinho, eu tive que dar uma saída aqui, porque nós estamos votando ainda na Assembleia Legislativa, nós estamos em votação, vou mostrar para vocês aqui, olha, estou votando aqui no celular, a votação começou às 2h30 da tarde, até agora, votando a urgência do projeto da antecipação do feriado. Para o dia 25. Então, é urgência. O projeto só será votado na quinta-feira que vem ainda. Então, para vocês terem uma ideia de como demora para aprovar uma urgência, nem é o projeto em si, desde as 14h30 até agora. Então, tive que dar uma saída aqui, fui para o celular, que estou acompanhando a sessão. Então, peço desculpas a vocês, mas Góes, continue. Ô, Carlos, a gente estava fazendo um bate-papo, falando que há umas 2 semanas nós fizemos uma live aqui com o IANSP, né, com o pessoal do IANSP, e eles falavam da situação confortável ainda, entre aspas, do IANSP, por ser porta fechada, só atender servidor público, mas os dados que o Michel trouxe já nos mostram que já não é mais a mesma situação. Então, eles estão falando, o Michel fez um relato e o Góes está falando sobre essa situação. Certo. A pandemia começou no Brasil na classe média alta, né? O sujeito que viajava para o exterior, voltava, etc. e tal, atingiu as grandes cidades e hoje está atingindo as periferias. E nós temos muitos servidores com baixo salário morando em lugares onde não tem água, onde não tem esgoto. Fica a impressão, quando se fala em salário dos servidores, que todos têm um salário tão alto que estão todos tranquilos. Acabamos de ver aqui uma mensagem de um servidor da rede escolar, um trabalhador da rede escolar, um agente, não sei exatamente qual. Agente de organização escolar. Que ganha R$1.000, 1.000 e uns quebradinhos. Quer dizer, esse pessoal é o que está agora morando em lugares sem água, sem esgoto, muita gente dormindo no mesmo quarto. Esses servidores estão sendo atingidos agora. Os servidores da periferia que têm baixíssimo salário. Claro que começa a atingir o IANSP. Ô, Celso, no período, há 2 semanas atrás, eu até concordo que faria sentido, né, a colocação deles, né, porque agora, com esses números que nós temos, a questão da subnotificação que não mostra, nós não temos um número da realidade dos casos.
né? Para você saber, para você ter uma noção, nós estamos tendo um problema agora recentemente, dentro da nossa categoria, os oficiais de justiça. Os oficiais de justiça, alguns serviços, eles têm como fazer através do aplicativo, né? Mas no início, o tribunal jogou todos eles na rua. Então, nós tivemos que impetrar mandado de segurança, impetrar expedientes para que o tribunal recuasse e traçasse aí uma forma de amenizar a quantidade de trabalho, né? Só que hoje, por exemplo, com a vigência, com a abertura, né, dos trabalhos, né, que, embora de forma remota, os oficiais estão recebendo aí serviços de qualquer espécie, mesmo sem ser aqueles tidos como urgentes. Quer dizer, já faleceram vários oficiais de justiça com a Covid-19, quer dizer, e em breve esse número ele também já está sendo maquiado. Nós vamos então ter o contato do trabalhador, em especial da nossa categoria no judiciário, dos oficiais de justiça. Estamos aí protocolando expediente nesses dias agora para compelir, fazer com que pelo menos as partes, ao peticionar, ao entrar com os processos, que eles pelo menos indiquem o telefone, o contato, para que as partes possam ser contactadas pelo oficial através de aplicativo, né? Porque senão nós vamos ter aí também uma enxurrada de oficiais de justiça, de servidores acometidos aí pela Covid, tá? Por falta de assistência, por falta de equipamento, tá? Não fornece, Alemão? Não fornece o EPI ou o Tribunal de Justiça? Está fornecendo agora. Se você ver a qualidade das máscaras que foi encaminhado, a nossa entidade mesmo já forneceu centenas e milhares de equipamentos. À medida do possível, nós estamos suprimindo isso, tá? Para você ter uma noção, na região de Rio Preto, até ontem, tinha lá, para toda a região administrativa, que um caminhão de equipamentos para ir buscar em São Paulo, só que o tribunal suspendeu, como ele tinha suspendido o pagamento da diária, então não poderia mandar o funcionário de caminhão buscar o equipamento. Então nós falamos, isso foi ontem, falamos, bom, então a entidade vai bancar essa diária, vai bancar a despesa do trabalhador para ele poder ir buscar. Aí resolveram, quer dizer, olha que absurdo, né? Quer dizer, ou seja, né, tem um equipamento em São Paulo, mas ele não estava chegando no interior por falta porque o tribunal suspendeu até mesmo o pagamento das diárias do trabalhador que está trabalhando, hein? Que está trabalhando, que vai ficar 12, 16 horas fora da sua casa e se expondo ao perigo. Então é um absurdo, né? Vamos incluir também aí assistentes sociais, viu? Do Sim. Tribunal de Justiça, psicólogos, especialmente assistentes sociais, que têm que ir nas entrevistas, né? Nos lugares mais complicados que vocês possam imaginar. Muito bem, olha... Janazzi, Celso, Michel. Só pegar o gancho sobre os oficiais, só passar um informe, nós estamos fazendo o levantamento de todas as comarcas da nossa base, desde o Vale do Ribeira, né, lá de Apiaí, passando pelo litoral, Vale do Ribeira, litoral sul, Baixada Santista, até o litoral norte, até Ubatuba. Nós encaminhamos para as administrações para saber quais são os materiais de EPIs que estão sendo encaminhados aos oficiais de justiça. E nós estamos recebendo essas respostas diariamente, a gente não tem todas as respostas ainda, depois nós vamos divulgar. Tá. Eu quero só... a gente já está partindo para o encerramento da nossa live, eu quero fazer a última rodada para vocês fazerem já as considerações finais e já deixarem uma mensagem aqui de luta e de resistência para os servidores do judiciário. Lembrando, olha, tem várias pessoas entrando aqui do judiciário, da educação, muita gente do quadro de apoio escolar, agentes de organização escolar, que realmente são os mais massacrados pelo governo, que têm os piores salários, que trabalham em condições precarizadas. Nós já fizemos uma live, inclusive, com os agentes de organização escolar, e temos uma luta histórica desde 2007 em defesa desse segmento importante, que são educadores, são profissionais da educação. E nós estamos na luta com vocês, pressionando também pela chamada dos aprovados no último concurso público de provas e títulos. Então, quero fazer uma rodada final aqui
começando com o Celso, depois a gente gira, Alemão, Gozzi e termina com o Michel. Na verdade, eu vou cumprimentar, parabenizar tanto o Alemão, o Michel e o Gozzi pelo grande trabalho que vocês fazem à frente das entidades que vocês representam, porque a gente sabe, né, falou um pouco disso, do ataque que nós estamos tendo aí aos direitos, né, tanto os direitos sociais, trabalhistas, previdenciários, né, estamos passando por um grande período de retirada de direitos, e vocês têm feito um grande trabalho, né, na luta para não permitir que isso seja realizado. E o judiciário, os servidores do judiciário são fundamentais nesse processo para impedir esse massacre contra os servidores públicos, não só do judiciário, mas de todo o Brasil. Então, é importantíssimo, sem vocês, sem os servidores do judiciário, não há justiça nesse país. Então, eu cumprimento todos vocês três fazem um trabalho grandioso, junto com o coletivo que vocês representam. Então, eu deixo aqui o meu boa noite, meus parabéns, e que a gente continue juntos nessa luta. Alemão, quero agradecer mais uma vez aí a oportunidade. Você está sempre à frente das nossas lutas, né? O Celso, nós temos nos encontrado recentemente, né, Celso? Já é corriqueiro esse nosso encontro, e dizer para o trabalhador, como aqueles que estão chegando agora, que nós estamos aí inteirados e continuamos lutando. Por exemplo, nós não vamos abrir mão da nossa database, nós do Judiciário especificamente, tá? Coincidiu que no dia que o Tribunal de Justiça anunciou, foi 2 dias antes da questão do isolamento social, do distanciamento, mas nós ainda vamos discutir com a categoria quais as medidas que efetivamente nós vamos adotar pelo não cumprimento da database. Nós temos plena convicção de que o tribunal ele tem dinheiro suficiente para cumprir a database, tá? Nós não vamos abrir mão da questão dos auxílios, né? E essa luta dos oficiais de justiça, dos assistentes, psicólogos, esse pessoal que está na rua, temos também os agentes de segurança, que são os motoristas, enfim, nós temos aí muitos trabalhadores que estão na rua. Então, a gente pede para que qualquer tentativa, né, de ameaça de direitos, eles entrem em contato com as suas entidades, com a nossa entidade, que nós estamos aí diariamente orientando todos os trabalhadores, tanto como trabalhar de forma remota, como em relação aos seus direitos. Então, pode continuar, só que nós precisamos que eles venham junto conosco. Eles têm que estar mobilizados e prontos para vir conosco aí, e vamos realizar, na primeira oportunidade, a nossa Assembleia Geral, o que ainda não foi possível ainda. Mas assim que isso passar, nós estaremos realizando a nossa Assembleia para discutir esses temas aí. Obrigado, Alemão. Gozzi? Olha, falando em nome da CETESG, em nome da FESPESP, que é a nossa federação, em nome também da Pública, que é a Central do Servidor, eu tenho dito sempre que, assim que essa pandemia acabar, nós temos que trabalhar por um Brasil diferente, por um Brasil mais humano, mais democrático, que pensa no homem mais do que no dinheiro, que tem que ser o estado do bem-estar social que está lá na nossa Constituição. E neste trabalho, servidores públicos, no geral, terão uma importância muito grande. Nós temos que estar à frente deste movimento para um Brasil melhor. E falando do judiciário, nós temos que estar à frente, nós, servidores do judiciário, para a democratização do judiciário. O judiciário não é democrático. O judiciário de São Paulo e dos vários estados parece que tem donos. O judiciário não tem dono. O judiciário é uma instituição para o cidadão. E nós, servidores do judiciário, temos que trabalhar por por esse trabalho de democratização do judiciário. E nós realmente vamos para a praça pública, vamos batalhar pelos nossos direitos e vamos batalhar por uma melhora no judiciário do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Gozzi, muito obrigado, Alemão, muito obrigado,
Michel, o vereador Celso Gianazzi, pela participação de vocês, pelos esclarecimentos. Muitas pessoas entraram, deixaram sugestões, fizeram considerações aqui, propostas, e confirmaram muito do que vocês falaram em relação aos servidores do Judiciário, em relação ao IANSP, em relação à situação mais geral dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, desses ataques todos que vocês citaram. Foi uma live muito esclarecedora, e aqui eu só reitero e renovo o nosso compromisso em defesa da luta dos servidores do Judiciário, dos direitos e da dignidade do Judiciário, na luta para tentar minimizar a situação dessa ADIM 5817, que a gente possa proteger os escreventes que tiveram, os agentes administrativos que tiveram seus cargos transformados. A questão do concurso, hoje eu já fiz um pronunciamento, encaminhei também um pedido para o TJ, pedindo a suspensão do prazo dos concursos, como pedindo que o TJ faça o óbvio, atenda a recomendação 64 de 2020. Então, tem uma orientação, não precisa nem de lei, é só o presidente do Tribunal de Justiça bancar isso, ele tem cobertura do Conselho Nacional de Justiça e de todas as outras lutas que vocês têm travado. Parabéns pela resistência de vocês, pela luta. E quero também ainda aqui manifestar o nosso apoio e a nossa solidariedade às famílias e amigos das pessoas que foram vítimas da Covid-19. Hoje nós estamos com um número aqui assustador, 1.174 pessoas morreram em 24 horas no Brasil. É muito sério, isso é grave a situação. Já são mais de 16 mil pessoas, tem aqui os dados, 17.408 pessoas morreram. E no estado de São Paulo é o lugar que mais tem mortes. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sobretudo em São Paulo. 324 pessoas morreram em 24 horas no nosso estado. Então, nós estamos numa luta imensa aqui para garantir, logicamente, a quarentena, defendendo o isolamento social, mas, ao mesmo tempo, defendendo proteção social. Nós queremos que o Estado, já que o governo Bolsonaro não investe na proteção social, nós estamos também lutando para que o Dória invista. O Dória não está investindo, Gozzi, Michel, Celso e Alemão, 1 centavo na proteção social. O estado mais rico da federação não investe nada. Para a gente conseguir alimentação para os alunos da rede estadual, nós fizemos um movimento intenso, apresentei projeto de lei, e ele só está garantindo R$50 por mês para uma parte da rede estadual. A rede estadual de ensino tem 3.500.000 alunos, apenas 700 mil têm direito aos R$55, os outros ficaram todos de fora. Então, estão sem proteção social, sem recursos, né, para quem não tem renda, para os trabalhadores informais, para os desempregados, para servidores que foram dispensados, como os transportadores escolares, as merendeiras das escolas estaduais terceirizadas, foram todas demitidas logo no início da pandemia pelo próprio governo estadual. Os professores eventuais, todos foram abandonados pelo governo aqui em São Paulo. Daí não tem como fazer quarentena nessas condições. Então tem que ter um socorro, um colchão social, uma proteção social, como todos os países estão fazendo. A Argentina, lá só nós tivemos nem 400 pessoas mortas, né? Que é muito, é lógico, mas se comparar o estado de São Paulo, que tem a mesma população, você viu, o Michel, que tem a mesma população basicamente da Argentina, falando se o estado de São Paulo fosse um país, seria do tamanho da Argentina e teria o mesmo PIB que o da Argentina. Então, lá morreram 350 pessoas. No estado de São Paulo, já são 4.000 pessoas, mais de 4.000 pessoas mortas. Então, porque aqui lá tem investimento. Lá o governo bancou os salários de todo mundo, proibiu demissão por 60 dias e investimento, o dinheiro público, suspendeu o pagamento da dívida com a FMI. O FMI aceitou, falou, não, vamos suspender, agora vamos defender as vidas. Até o FMI está falando que não é para fazer ajuste fiscal. Então, São Paulo não tem proteção social. Por isso que a nossa luta aqui na Assembleia Legislativa é para obrigar o Dória a investir na proteção social da população, porque aqui é o lugar que mais tem gente morrendo.
do coronavírus. Então, essa é a nossa e na prefeitura também, né, Carlos? Câmara Municipal, a cidade de São Paulo é a mais rica da América Latina, tem um orçamento de 60 bilhões de reais, não investe um centavo na proteção social. Não adianta só ficar defendendo o isolamento. São duas coisas para salvar o povo brasileiro: isolamento e proteção social. E tem muito dinheiro no cofre. Aqui eu acompanho o orçamento estadual, o Celso acompanha na Câmara Municipal, e nós acompanhamos o orçamento do governo federal, Rosa Alemão, Michel e Celso. Nós temos 3 trilhões, não bilhões, trilhões de reais no cofre do Tesouro Nacional. Nós temos 340 bilhões de dólares em reservas cambiais que tem que ser investido na proteção social. Aí a gente atravessa rapidamente essa crise. Então, essa é a nossa luta aqui na Assembleia, na Câmara e, sobretudo, em Brasília também. Então, muito obrigado, boa noite para vocês. Vamos continuar a luta. Nós que agradecemos. A resistência. Se hoje a gente vive esse tema, se a gente... Eu até cito muito uma frase: se o inverno é deles, a primavera será nossa, porque nós enfrentamos a pandemia e o pandemônio do governo federal, né, que também é o grande aliado do coronavírus no Brasil. Mas nós vamos vencer, nós vamos superar essa pandemia e do pandemônio. Michel, é o Michel que ia falar? Janado, só dar um recado final aí, rapidinho. Não, eu só queria dizer para todos os companheiros servidores, não só do Judiciário, mas para todos que estão nos assistindo, que nós não somos culpados, nós não somos parasitas e nós não somos assaltantes. E a nossa estabilidade também não é uma excrescência. Então, que a gente tenha ciência de que se o governo fala que vai economizar 130 bilhões sem o nosso reajuste, ele deixa de cobrar um imposto de grandes fortunas, que arrecadaria em torno de 50 bilhões. Se você paga 27,5% de imposto de renda, saiba que em torno de 30 mil brasileiros recebem 300 mil reais por mês e não pagam R$1 de imposto de renda, né? Que ganham suas bonificações e dividendos e lucro dessas empresas, né? Então, eu queria deixar um recado final a todos os trabalhadores de que essa conta está sendo jogada em cima de nós, trabalhadores, não só do serviço público, mas os trabalhadores da iniciativa privada e o pessoal do andar de cima, que são os ricos, que ganham bilhões, milhões e não estão pagando nada nessa crise econômica. Vem uma crise econômica, vem uma crise sanitária e eles sempre passam ilesos. E nós que somos sempre os considerados culpados. Obrigado, Michel. Um abraço para vocês. Boa noite, bom descanso. Vamos juntos. Vamos à resistência. Boa noite. Obrigado, pessoal, que acompanhou aqui a nossa live. Um abraço.